Será que a igreja tem a responsabilidade em dar todo o amparo ao missionário e à sua família no campo de trabalho? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou o pastor Rodrigo Gomes. Seja muito bem-vindo à ACAT, Academia Teológica e Ensinos. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Lembrando que quem se inscreve no nosso canal é alvo de intercessões. Você crê no poder da oração? Quer estar recebendo orações em teu favor da tua família? Então se inscreva, além de estar me ajudando, você será abençoado, pois nós temos um grupo de intercessão que ora pelos irmãos inscritos no nosso canal. Você pode fazer parte da comunidade ACAT. No link da descrição tem ali o acesso ao grupo do WhatsApp, onde eu posto ali leituras diárias de cada lição, com explicação no grego e no hebraico. Alguém perguntou, pastor, o senhor posta no grupo da comunidade ACAT os slides da lição, todos completos? Não, irmãos, os slides são para os assinantes, porque é um valor muito pequeno, é R$3 por semana. Então, se você deseja se tornar um assinante para adquirir os slides completos, tem o link na descrição também, tem o plano trimestral e tem o plano anual. Ali o assinante vai receber todos os slides, comentário de cada tópico da lição, completamente. Lá no grupo da comunidade ACAT, no grupo do WhatsApp, você recebe um subsídio. Vou colocando ali as leituras diárias. Por que a leitura diária é importante? Por que existe na lição a leitura diária? A leitura diária faz você ter pleno entendimento, plena convicção do assunto que vai ser tratado na lição que você vai ministrar. Tem pessoas que não leem a leitura diária, mas é muito importante. A leitura diária te dá um grande subsídio, muita bagagem, muito conteúdo para você ministrar a lição. E eu coloco ali explicações no hebraico e no grego para você fazer uma exata interpretação de cada leitura diária. E além de a leitura diária, eu coloco livros gratuitos. Toda semana eu coloco livros ali no grupo da comunidade ACAT. Então, faça parte. Eu quero mandar um abraço para a irmã Gildete Rocha. A irmã fez um comentário muito abençoado, eu louvo a Deus pela sua vida. Lá do Senhor do Bonfim, da Bahia. Uma bênção. Todos os irmãos de vários lugares, praticamente todos os estados do Brasil, têm nos acompanhado. E na pessoa da irmã Gildete Rocha, que já me acompanha há muito tempo, que Deus te abençoe. Eu quero abraçar todos os irmãos que assistem, todos os inscritos no canal, todos os assinantes, que Deus possa abençoar a cada irmão. Eu quero aqui anunciar que dia 25 de novembro, você deseja aprender a falar em público? Você deseja descobrir todos os segredos da oratória? Você deseja perder o medo de falar em público? Você deseja aprender a construir uma mensagem bíblica com segurança, com propriedade? Eu quero pegar na tua mão numa aula gratuita, dia 25 de novembro, é um sábado, tá? Às 20 horas, eu quero dar uma aula gratuita para você aprender todos os segredos para falar em público. Perder o medo, aprender a estudar, aprender como falar em público, todos os segredos da retórica, aprender o poder da palavra cristã por dentro da Bíblia, tudo que a Bíblia ensina. Tem cursos de oratória por aí que ensinam técnicas de oratória. Essa aula é um diferencial. Eu ensino o que a Bíblia nos ensina sobre a oratória. E depois desta aula, tenho certeza que muda a tua vida. Então, se você deseja participar de uma aula gratuita, dia 25 de novembro, às 20 horas, você está sendo convidado. No link, como é que eu faço para acessar, pastor Rodrigo? No link da descrição desse vídeo, tem o grupo do WhatsApp, que você vai entrar ali, aula gratuita Descomplicando a Oratória. Tá? Então entra ali para você participar de uma aula gratuita, para você aprender a falar em público, perder o medo, se sentir seguro e servir de bênção a todos que vão te ouvir. Vamos fazer uma oração?
eu gosto de orar por todos os irmãos que sentem comunhão e desejam as bênçãos do céu por meio dessas lições. Santo Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, pela vida de cada filho teu que ama a tua palavra. Venha abençoar esta aula, que a unção desta aula repouse sobre cada irmão e cada família. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu ordeno, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. A lição de número 7 tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Tá lembrando ainda, eu estava me esquecendo, não perca, nos acompanhe aqui todo mês de novembro, tá? Porque nós vamos fazer no final de novembro a Black Friday. Tá? Você deseja adquirir os slides trimestral, anual, o curso de capacitação para professores, a mentoria de oratória, os nossos cursos, você deseja? Então não perca tempo, além de ser barato, vai ficar mais barato ainda, porque nós vamos fazer aqui uma Black Friday, uma grande promoção a todos os irmãos. Lembrando que se você me ajudar a chegar a 20 mil inscritos no canal, eu quero aqui, quando chegar a 20 mil inscritos, na lição dos 20 mil inscritos, eu quero sortear para os irmãos que fizerem comentários nesta lição. Então me ajude, tá, a divulgar o canal para chegarmos a 20 mil inscritos. Pastor Rodrigo, mais um aviso, tá? Não fique chateado com o Pastor Rodrigo. Se você ficar chateado, a hora que passa. Eu quero fazer teologia contigo, Pastor Rodrigo. Entre em contato comigo, meu telefone está na descrição do vídeo. Nós temos o curso básico em teologia, são 20 matérias. Eu tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento de verdade e se aprofundar nas Escrituras e desenvolver a tua vida espiritual e ministerial. Tá? Nós temos irmãos de várias partes do Brasil e outros países estudando conosco. Então, se você deseja aprender a Bíblia, todas as doutrinas da Bíblia com o Pastor Rodrigo, no curso de teologia reconhecido pela CGADB e a CIADESC, que é a minha convenção de Santa Catarina, entre em contato comigo, nós vamos se aprofundar no ensino da palavra. Agora preste atenção, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E eu até poderia colocar aqui, principalmente ao missionário com a sua família. Então, você lembra dos missionários? Você tem lembrado dos missionários? Hoje nós vamos aprender a responsabilidade da igreja em relação ao envio e ao amparo para com o missionário, sua família e as necessidades do campo em que ele está trabalhando. Verdade prática, é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Irmãos, esta lição aqui ela não é chover no molhado ou enxugar gelo. Me perdoe usar essas expressões bem populares. Se você verdadeiramente tem temor de Deus e quer aprender quais são as responsabilidades da igreja para com a perfeita vontade do Senhor Jesus em relação aos missionários e à obra missionária, então esta lição aqui ela ficou um curso. Esta lição, literalmente, a lição de número 7, é um curso de como deve ser o trabalho da igreja local para com os missionários e o campo missionário. Tá? Quais as responsabilidades da igreja local? Se você teme a Deus, se você deseja cumprir a perfeita vontade do Senhor, então preste bem atenção, a lição de número 7 é um curso de capacitação para todos os pastores, todas as igrejas, para que aprendam qual a responsabilidade da igreja para com o missionário e a sua família e as necessidades do campo. Vamos lá, verdade prática. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 9, 9 ao 14. Desde já quero mandar um abraço aos irmãos ali da Assembleia de Deus de Londrina. Nós estaremos ali palestrando no segundo seminário de missiologia ali na Assembleia de Deus de Londrina. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que amam a obra missionária. Objetivos da lição: explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Aqui você vai aprender tudo o que a igreja precisa fazer
em relação às suas responsabilidades para com o missionário, sua família e as necessidades do campo. Então, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. 2. Relatar o cuidado integral dos missionários. E 3. Elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então, se a tua igreja, onde você congrega, não há um departamento de missões, não há um compromisso com uma família de missionários, com as necessidades do campo, convide o teu pastor para assistir essa lição, para que a gente possa orientar. Esta lição não é uma lição acusatória, punitiva, não. É uma lição instrutiva, é uma lição que vai ensinar como a igreja deve colocar em prática o dever de enviar, sustentar o missionário com a sua família. Então, preste bem atenção, se na tua igreja está tudo ok, tudo em dia com o que você vai ouvir nesta lição, maravilha. Porém, se estiver alguma coisa faltando, convide o teu pastor, pede para ele assistir essa lição, e aí então a igreja, junto com o ministério, o corpo de obreiros, vão aprender a colocar em prática os deveres da igreja local para com o campo, o missionário e sua família. Método Tempestade Cerebral, tem 5 perguntas nesta lição. Olha só as perguntas. Cite pelo menos 2 princípios que devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. 2. Segunda lição, qual é o objetivo das missões? 3. Que tipo de cuidado o missionário precisa receber da igreja local? Por isso que eu digo, ficou um mini curso essa lição. Você que deseja mesmo que a igreja esteja em dia, então preste bem atenção. 4. Que conhecimento a igreja local deve tomar com relação à comunicação do campo missionário? E 5. Que oportunidade a igreja local pode franquear aos missionários? Vamos lá? Introdução. Visto que a responsabilidade da igreja é ganhar almas no mundo inteiro, e ao mesmo tempo, até coloquei entre parênteses aqui, tanto em, é urgente o envio e o sustento de missionários por parte da igreja. Primeira parte da lição. Esse slide ficou maravilhoso. Tem uma foto aqui, né? Igrejas missionárias, irmãos segurando uma corda. Tá? Primeira parte, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro tópico, a responsabilidade da igreja. Papel e caneta na mão, vamos lá? De acordo com a lição, a responsabilidade da igreja ocorre da seguinte forma. Temos aqui primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá, primeiro lugar. A igreja, ela tem a responsabilidade de formar, enviar e sustentar o missionário e a sua família. Conforme Atos 13 e 3, quando a Bíblia diz ali, o despediram, ali Paulo já fazia mais de 10 anos, alguns acreditam que 13 anos estava congregando ali, ele foi preparado, foi formado, e os irmãos, aí quando a igreja o despediu, esse ato aqui no mundo antigo, a igreja estava dando todas as condições para que ele tivesse, então, plenas condições de executar e cumprir a sua missão. Evangelizar, fundar igrejas, abrir igrejas, cuidar de rebanhos. A igreja de Antioquia, ela estava se comprometendo com o sustento de Paulo e Barnabé. Então eles mandaram eles para essa missão, eles fizeram missão em 10 cidades aproximadamente, e depois voltaram para Antioquia. Tá? Vamos aprender aqui. Então, primeiro, a igreja tem a responsabilidade. Igreja que não envia missionário, ela tem que repensar se ela está cumprindo com os seus deveres. Porque o papel da igreja, esse modelo surgiu desde a igreja primitiva. Qual modelo, pastor Rodrigo? A igreja tem que formar, enviar e sustentar missionários. Aí o missionário vai fundar igrejas, depois que a igreja
ser formada, edificada, abalizada, esta mesma igreja que foi fundada, dali ela vai enviar mais missionários. Esse é o papel de toda a igreja. Onde estiver uma casa de oração, um pequeno rebanho, deve haver ali uma busca para que o Senhor levante missionários, estruture a igreja para que essa possa enviar missionários. Cada igreja precisa ter essa visão para ajudar. Se não enviar, que às vezes a condição financeira não há essa possibilidade, depende da região, se não enviar, pelo menos ajudar com o respaldo financeiro a enviar missionários. Então, segundo, o missionário representa a Cristo e também a sua igreja local, seguindo a vontade do Espírito Santo. O que é o missionário? Ele é um representante do corpo de Cristo, ele é um representante de Cristo e também um representante do corpo de Cristo. Ele é um representante de Cristo para tornar Cristo conhecido. O grande objetivo e a maior missão de um missionário com a sua família é tornar Cristo conhecido, o Salvador. Então ele é um representante de Cristo, mas também ele representa a sua igreja local, porque ele é o enviado da sua igreja. Não esqueça isso. Não existe, às vezes eu fico preocupado, né? Eu já ouvi falar de igrejas que enviaram o missionário e abandonaram o missionário. A igreja jamais deve abandonar o missionário. Não pode. 3. O missionário é responsável pelo bom trabalho no campo, onde ele foi enviado, e também ele é o responsável em prestar contas do trabalho, enviando relatórios e informativos da obra. A igreja, no primeiro século, confere lá Atos 15 e 4. Lembrando, esqueci de mencionar a referência de Atos 13 e 2, quando eu falei aqui que o missionário ele segue a vontade do Espírito Santo. A obra missionária, o mentor desta obra é o Espírito Santo. Então o missionário tem que estar na vontade do Espírito Santo. Então, confere lá Atos 13 e 2. Agora, o missionário responsável, ele é responsável, aliás, pelo bom trabalho no campo e ele tem que estar, é um trabalho em conjunto. A igreja tem compromisso com o missionário, mas o missionário, ele tem o dever de enviar informações dos avanços e das conquistas no campo missionário. Então é um trabalho em conjunto. A igreja dá o respaldo, o missionário recebe todas as condições para trabalhar integral, ele e a sua família. Vou falar aqui da dignidade que a igreja deve oferecer para o missionário e a sua família, mas a partir do momento que a igreja se compromete em oferecer essa dignidade, com o sustento, com a atenção, com o respaldo, para suprir todas as necessidades, vamos ver aqui ainda quais essas necessidades, o missionário deve corresponder trabalhando e apresentando resultados. Tá? Confere lá Atos 15 e 4, que era comum passar informações da obra e dos resultados da obra. Vamos para frente? 2. O sistema de apoio e a obra de fé. Muito importante esse ponto, letra A. A igreja, ela deve viver e agir pela fé. Confere lá Gálatas 3 e 11, o justo viverá pela fé. Dessa forma, tanto a igreja como o missionário, e também a família do missionário, por isso que é muito importante o missionário primeiro ser formado onde ele congrega, para que realmente seja confirmada a chamada do missionário, a chamada da sua esposa e também dos seus filhos. Para que o missionário e a família, eles também, olha só, dessa forma, tanto a igreja, visto que o cristão e a igreja devem viver por fé, tanto a igreja como o missionário e a sua família devem confiar inteiramente naquele que começou a boa obra, que vai completar esta obra até o dia do Senhor Jesus, até a sua volta. Então, esse ponto aqui, o sistema de apoio e obra de fé, a igreja e o missionário com a sua família devem confiar que o Senhor Jesus é o dono desta obra e começou esta obra e vai aperfeiçoar até o fim. Não vai faltar recursos, não vai faltar. Se a igreja estiver com temor, comprometida, fazendo a sua parte,
tendo seu coração realmente focado na salvação das almas, no envio do missionário, no trabalho do missionário, na responsabilidade de dar o respaldo para esse missionário e a sua família, Jesus não vai deixar faltar. Se a igreja fizer um trabalho sério, o missionário com a sua família fizer um trabalho sério, preocupados com a salvação das almas, em apacentar as ovelhas que vierem se agregar ao rebanho do Senhor, verdadeiramente o Senhor Jesus não vai deixar faltar. Confere lá Filipenses 1:6. Quem começou a boa obra é o Senhor Jesus e vai aperfeiçoar até o fim. Então, é uma obra de fé, tem que confiar inteiramente nas provisões do Senhor Jesus. A igreja e o missionário e a sua família fazem a parte dela, a nossa parte, que é se comprometer, ter a responsabilidade com esta obra. E o Senhor Jesus fará dele, dando todo o suporte e as provisões necessárias. 3. O objetivo de missões. Letra A, B e C. Anote aí. O grande objetivo de missões é fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e adorado em toda a terra. Então, o grande objetivo é um objetivo duplo, né? Fazer com que as pessoas conheçam o nome do Senhor Jesus e o adorem. Confere lá Atos 8:35, que as pessoas anunciavam a Jesus. Então, qual é o objetivo de missões? Tornar o nome do Senhor Jesus conhecido, o Senhor Jesus conhecido e fazer com que as pessoas o adorem. Letra B. Tanto a igreja como o missionário e sua família precisam descansar na certeza de que Cristo está presente com o seu povo. Por isso que a igreja tem que ter saúde espiritual. Porque aí ela, o missionário e sua família, descansarão na certeza de que o Senhor Jesus está com o seu povo só um dia na semana, só uma vez por mês, uma vez por ano? Não. Todos os dias até a consumação dos séculos. Conforme Mateus 28:20. Então a igreja missionária, o missionário e a sua família devem descansar. Se estiverem fazendo um trabalho sério, com temor, descansa que o Senhor Jesus está junto. Letra C. Todos os cristãos precisam se empenhar por manter a pregação do evangelho ativa, a fim de que toda a terra venha a adorar ao Senhor Jesus, conforme 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Então, todos os cristãos, toda a igreja precisa se empenhar. Por isso que eu digo que ficou um mini curso essa lição. É responsabilidade da igreja, dos obreiros, do pastor, dos membros, dos congregados, em manter a pregação do evangelho ativa, desbravando, trazendo novos convertidos para Cristo, fundando igrejas. A Assembleia de Deus, ela cresceu com esse sistema que começou lá com a igreja primitiva, do primeiro século, dos apóstolos. Enviar missionários, fundar igrejas para fazer com que as almas se agreguem, formar rebanhos. Depois esse rebanho cresce, se edifica, amadurece, continua enviando missionários e não para. Esse modelo está provado ao longo dos séculos que é o melhor modelo para a salvação das almas e é também a edificação da igreja. Envio de missionários para fundar igrejas, para agregar ovelhas ao rebanho do Senhor, edificar essas ovelhas e elas vão se edificando, amadurecendo e continua o processo, enviando missionários, sustentando. A igreja tem que estar comprometida. Eu fico um pouco preocupado. Eu vejo pessoas por aí, não, porque eu vou fundar um ministério, eu vou abrir uma igreja. E aí o que ele pensa? Ele só libertação. Libertação, cura, milagre, libertação e aqui, ó. Só isso, só isso. Nunca passa pelo coração desse pastor enviar missionários nos lugares onde não existe alguém pregando. Famílias esquecidas, rincões que ninguém passa. Essas almas estão abandonadas. Tem muita necessidade, irmãos, muita necessidade. Mesmo no Brasil, muitas necessidades. Aqui na minha cidade, que é uma cidade de quase 200 mil habitantes, dá a impressão, com toda a tecnologia, tem bastante denominação, muitas igrejas, dá a impressão que todo mundo ouviu falar do Evangelho. Irmãos, eu fiz missões 2 anos no interior da nossa cidade
e visitei famílias que não sabiam nada de Jesus, de Deus, da Bíblia, absolutamente nada. E quando eles ouviram falar da esperança, do amor que há em Cristo, que Cristo anda junto todos os dias com aquele que crê, quando eu saía das fazendas, dos sítios que eu ia visitar os irmãos, eles ficavam chorando e perguntando quando o Senhor volta, para nos falar essas palavras que geram alegria, promessas, esperança, promessas eternas para o nosso coração. Ficavam chorando. E eu ficava pensando, poxa, dá a impressão que está todo mundo sabendo, mas tem milhares de famílias sedentas, com sede de ouvir as palavras de esperança do amoroso Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é dever de cada igreja. Todos os cristãos precisam se empenhar por manter a pregação do Evangelho ativa. Vamos para frente? Visão geral. A igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família, enviados ao campo. Então, como eu perguntei lá no início, será que a igreja tem a responsabilidade de dar todo o amparo para o missionário no campo de trabalho? Tem. É uma das principais responsabilidades da igreja. Enviar, sustentar missionários. Vamos para frente? 2. O cuidado integral dos missionários. É um curso. Essa lição ficou maravilhosa. Anote aí. A igreja tem o dever de cuidar do missionário e sua família nas seguintes áreas. Primeiro, espiritual e emocional. Segundo, material e física. Terceiro, civil e social. Irmãos, o tempo não permite aqui, tá? E sei que domingo também o tempo não vai permitir. Mas espiritual e emocional, mais à frente tem um tópico que vai comentar aqui. O missionário com a sua família, eles devem estar no campo seguros, sabendo que tem uma igreja que ora por eles e que dá todo o respaldo para eles. E não só a oração e o envio do sustento, mas visitá-los, acompanhá-los, estar junto com eles, sempre lá com eles, fazer com que eles se sintam protegidos. A igreja tem essa responsabilidade espiritual e emocional, para que eles não se sintam abandonados no campo, com toda a carga da responsabilidade de batalha que existe no campo de missões. Eles precisam se sentir amparados. A minha igreja mãe está me assistindo. Os irmãos estão sempre vindo aqui me visitar, estão sempre entrando em contato. A minha igreja mãe está segurando a corda. O missionário fica amparado espiritualmente e emocionalmente, sabendo, a minha igreja mãe está lá orando, os irmãos estão sempre em campanha de oração, estão sempre mantendo o respaldo. Material e física, a igreja tem que suprir as necessidades materiais do missionário, sua família e também da igreja. Procurar atender, suprir as necessidades materiais da igreja, com microfone, com aparelho de som, com instrumento de música, com a questão da manutenção patrimonial da igreja, a cobertura, se não está chovendo dentro da igreja, se tem o mínimo de conforto para os irmãos, o mínimo de dignidade para os irmãos cultuarem a Deus. Nós sabemos que tem campos por aí que os missionários fazem cultos em igrejas de chão batido. Então a igreja que enviou esse missionário deve mandar o recurso, fazer com que os irmãos possam acompanhar, construir o piso da igreja, colocar abertura na igreja. Quando é verão, tudo bem, mas e o inverno? Então, suprir as necessidades materiais e físicas da igreja e também civil e social. Como assim civil e social? Os missionários precisam ter o amparo civil, toda a proteção jurídica da igreja, toda a proteção jurídica do missionário e a sua família, o respaldo financeiro, garantias de direitos para os missionários. Tem missionários por este mundo afora que gostariam de receber no mínimo o 13º salário. Tem igreja que nem manda. Tem igreja que não paga o INSS do missionário. Não manda para ele o recurso civil e social. O missionário precisa de um INSS. Se a igreja tiver condições, uma previdência privada, inclusive, para o missionário. Porque, para quem não conhece, irmãos, quem vive da obra, ele não pode ter a carteira assinada, ele recebe prebenda.
A igreja precisa dar o amparo. O missionário não tem seguro-desemprego, não tem fundo de garantia. Se você não sabia, quem trabalha como missionário, ou até mesmo pastor, se você não sabe, não pode assinar carteira. O pastor não tem esses direitos trabalhistas, o missionário não tem. Mas eles precisam de dignidade. Então, visto que não tem o seguro-desemprego, um fundo de garantia, então a igreja manda o respaldo, a igreja manda o recurso para ele pagar o seu INSS como autônomo. A igreja pode, já que ele não tem um seguro, já que não tem um fundo de garantia, a carteira assinada, não, outra coisa, não tem férias remuneradas, uma série de direitos trabalhistas que o missionário não tem, porque não assina a carteira dele. Mas a igreja manda o respaldo para ele pagar seu INSS como autônomo, manda um respaldo para ele pagar uma previdência privada, para ele se aposentar um pouco melhor, se aposenta pelo INSS e depois pega a restituição de toda a previdência privada que ele acumulou ao longo de 25, 30 anos. Então a igreja tem que mandar para ele um 13º. Ah, mas não tem carteira assinada, mas ele tem direito, ele precisa de dignidade. Irmãos, são muitas as responsabilidades da igreja que é saudável, que verdadeiramente tem compromisso com o reino, com a salvação das almas, que verdadeiramente se preocupa com isso. Ela atenta para essas necessidades e ela supre as necessidades espirituais, emocionais. E outra coisa, tem gente que envia o missionário com a sua família e a igreja só pensa no missionário, no salário. Eles esquecem que ele tem esposa, que tem filhos. A esposa, muitas das vezes, não tem renda. Ela precisa de ter condições para adquirir suas coisas. Qual é a mulher que não quer ter condições de comprar suas coisas pessoais? Qual é a mulher que não quer ter condições de poder vestir bem seus filhos? Quais são os filhos de missionários que não desejam no Natal receber um presente, uma criança? Tem tudo isso, irmãos. Eu louvo a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz quando chega o final do ano aqui, os irmãos fazem o Natal missionário e reúnem, angariam fundos. E as irmãs, elas mandam, elas preparam. Sempre é arrecadado cestas básicas para mandado o 13º o salário dos missionários, mas é mandado toda a arrecadação de comida, de roupas, e daí o ciclo de oração prepara especialmente os kits para as esposas dos missionários, com produto de beleza, com roupas femininas, roupas íntimas inclusive, e brinquedos para as crianças. Então a igreja saudável, ela se preocupa com isso. Então, assim como Cristo, atenção, anote essa frase, assim como Cristo dá o amparo para a igreja todos os dias, a igreja tem o dever de amparar o missionário e sua família a todo tempo, conforme Romanos 12 e 13. Então Jesus não dá o amparo para o pastor, para os obreiros, para a igreja todo dia? Dá. Então a igreja tem que dar o amparo para o missionário e a sua família também a todo tempo, para ele ter dignidade, se sentir amparado, fazer a obra de Deus com alegria. 2. Uma agenda quanto à volta do missionário. Aqui talvez você não entendeu esse tópico, vamos explicar para você. Achei linda essa foto que eu coloquei aqui, são mãos, né? Tem 4 mãos ali segurando uma família. Dá um amparo. Letra A e letra B. O missionário e sua família precisam de um período de descanso e atividades particulares. O missionário também precisa de férias. Então, quando ele sai, eu vou dar uma palestra agora amanhã, quinta-feira e sexta-feira, lá em Londrina, sobre missiologia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, em relação à vocação ordinária e à vocação extraordinária. Então, quando a pessoa, o missionário com a sua família, tem uma vocação extraordinária para sair para fora da sua cidade, viver integralmente da pregação do evangelho, então esse missionário, ele está no campo, ele precisa de descanso. Ele é gente, ele é pessoa, então ele tem que tirar uns dias de férias também. E ele vai voltar para a sua cidade, visitar seus familiares, visitar a igreja. Então o missionário e a sua família precisam, quando fala da volta do missionário, ele tem a dignidade e a honra de ter descanso também. Quando ele voltar das suas atividades, ele precisa ser amparado e abraçado pela igreja. Vou repetir, o missionário e sua família precisam de um período de descanso e também de atividades particulares. Confere lá Romanos 13,
e 7. Letra B. Sempre que o missionário e sua família visitarem sua cidade por qualquer motivo, atenção, devem ser recebidos com honra e generosidade por parte da igreja local, sendo alvos de toda a assistência por parte da igreja. Confere lá Atos 14, 26 ao 28. Então, quando o missionário, por qualquer motivo, por descanso, por uma necessidade particular, voltar para sua cidade, deve ser recebido com honra, com generosidade, com todo cuidado por parte da igreja. Visão geral. O cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Esse chamado extraordinário, ele é muito nobre, meus irmãos. Nem todas as pessoas são chamadas para uma vocação extraordinária, para renunciar família, renunciar à cidade, renunciar às facilidades de onde ela mora, ter tudo do bom e do melhor, ter tudo à porta de casa, né? Ter um shopping, ter escolas boas, ter mercados, farmácias, bons hospitais. Quando o missionário recebe essa chamada com a sua família, ele vai para lugares em que muitas das vezes falta muita coisa. Não tem um hospital com tudo que precisa, não tem muitas das vezes cidades pequenas não tem shopping, não tem mercados grandes, não tem lojas grandes, não tem uma infraestrutura adequada, muitas das vezes lugar que tem até dificuldade para saneamento básico. E o missionário vai com amor, com alegria, com desejo. Então, meus irmãos, deve ser tratado com muita honra. 3. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro, comunicar as necessidades. Aqui é muito importante. Letra A e letra B. Porque eu falei, estou sendo aqui enfático, é um curso essa lição. A igreja comprometida, anote essa frase. A igreja comprometida com a obra missionária precisa investir em um departamento de comunicação exclusivamente missionária. Vou repetir. A igreja comprometida com a obra missionária precisa investir em um departamento de comunicação exclusivo para a obra missionária. Confere lá Romanos 12, 13. Irmãos, havia comunicação entre os irmãos. Informação que era levada, informação que era trazida. A igreja sempre, desde os apóstolos, trabalhou com a questão de levar e trazer informações. Desde o Antigo Testamento, tinha os corredores que levavam boas novas. Tinha os corredores que levavam, inclusive, notícias ruins. Sempre teve informação entre o povo de Deus. Então, hoje, uma igreja comprometida, ela tem que ter um departamento que esteja buscando as informações do campo, repassando para a igreja, para que verdadeiramente haja esse entrosamento, sabe? Esse entrelaçar dos dedos. Igreja, a mão da igreja, com a mão do missionário e a sua família, sempre bem informados. Para que haja segurança por parte do missionário e a sua família, e também a igreja tenha plena compreensão, pleno conhecimento de todas as necessidades do missionário e o campo. Mas se não houver um departamento de comunicação, se não houver buscando, alguém que busque informações, alguém que transmita essas informações, como é que a igreja vai saber das necessidades e vai suprir essas necessidades? E como é que o missionário e a sua família vai se sentir seguro se ninguém sabe como ele vive e como está lá o campo e suas necessidades? Então é de suma importância, de fundamental importância, que a igreja local tenha uma equipe para exclusivamente comunicar as notícias do campo e da obra. Letra B. Se existe uma área com muitas necessidades, sem dúvida, essa área é a área missionária. Dessa forma, o missionário precisa se comunicar com a igreja e a mesma precisa conhecer as necessidades do campo, a fim de poder
ajudar, conforme Atos 11 e 22. Então, a obra missionária é uma das áreas mais necessitadas do reino de Deus nessa terra. Apesar que o reino de... até vou trocar essa expressão, o reino de Deus não é necessitado. Ou da obra de Deus. A obra de Deus nessa terra ela tem muitas necessidades. Tá? Então, a obra missionária é uma das áreas mais necessitadas da obra do Senhor Jesus na face dessa terra. Então, por haver muita necessidade, tem que haver muita informação. Se não houver um departamento buscando essas informações, tem gente na igreja que até quer ajudar, tem irmãos que até querem ajudar, mas não conhece as necessidades do campo. Aí fica difícil. Então, como eu falei, é um curso essa lição. Divulgue isso na igreja. A tua igreja tem um departamento de comunicação que busca as informações no campo, repassa para a igreja, trabalha a questão de informar todo o corpo da igreja para que possam ajudar os missionários. O missionário também saiba, opa, tem um canal aqui, tem um meio. Hoje tem o WhatsApp, mas é pouco. Tem que haver um empenho para toda uma comunicação. Se houver, pode ter certeza, o missionário se sente seguro junto com a sua família e a igreja fica ciente das necessidades e vai haver mais cooperação. 2. Doar para suprir necessidades. Letra A e B. O missionário e sua família são a extensão da igreja no campo missionário. Confere Atos 13 e 3. É a igreja que despede. Então, quando a igreja despede o missionário e a sua família, esse missionário com a sua família, eles são a extensão daquela igreja que os enviou. Então, começa por aqui. O que significa, Rodrigo, o missionário e a sua família ser uma extensão da igreja? Toda a igreja tem o compromisso de atender aquele campo. Não é só largar o missionário que a sua família, o missionário está aqui, cumpre o chamado de Deus, se vire, produza. Não. A igreja enviando o missionário com a sua família é uma extensão da igreja. A igreja está lá. Se a igreja está lá, ela tem que estar lá de fato. De que forma? Ela tem que ajudar a suprir as necessidades. Ela tem que estar comprometida em estar lá ajudando literalmente. Então, o missionário e a sua família é uma extensão da igreja lá no campo. Letra B. A igreja deve oferecer ao missionário condições para que este informe acerca das necessidades e a igreja possa suprir todas as necessidades do campo missionário. Vou repetir. A igreja deve oferecer ao missionário condições. Então a igreja enviando o seu salário, ajudando com as necessidades da obra, da congregação, ajudando com orações, nós vamos falar sobre isso ainda, o jejum, a contribuição, a proteção espiritual, as visitas, sempre mantendo o missionário com a sua família informado, sempre recebendo o amparo, o sustento, o missionário fica muito motivado. Ele vai estar sempre no campo e sempre tem irmãos entrando em contato. Aí a igreja dá condições para o missionário e o missionário tem condições de estar sempre informando a igreja. E essa via de mão dupla, essas mãos entrelaçadas, elas estão sempre unidas e a obra de Deus avança. O missionário faz, a igreja fica alegre em ver que a obra está andando e todos podem ver os frutos do trabalho. Eu fico feliz, nós temos, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, alguns grupos de missionários que a gente está ali no WhatsApp e a gente tem, por bondade e misericórdia, ajudando, você que me ajuda aqui, você está diretamente ajudando na salvação das almas porque nós temos projeto com a obra missionária, com algumas famílias. E ali sempre os missionários estão postando culto ao ar livre, evangelismo, oração nas casas, libertação, os milagres, estão sempre enviando testemunhos. E nós sempre dando amparo. E aí o trabalho flui. Então, confere lá, irmãos. Segundo aos Coríntios, tem um erro na lição, tá? Tá lá na lição, tem um errinho de digitação ali, isso pode acontecer. Ao invés de ser segundo aos Coríntios 8, 1 ao 7, na lição tá primeira aos Coríntios. Mas lá não é primeira aos Coríntios, é segunda aos Coríntios, tá? Então você vai ver ali que a igreja tem o compromisso de dar o amparo para o missionário e a sua família. Doar, suprir necessidades. Orar e jejuar pela causa.
Aqui nesse tópico anterior falava de doar, eu quero reforçar aqui a questão das doações, tá? Das ofertas, letra A e letra B. O missionário e sua família se sentem fortalecidos em saber que a igreja está sempre orando e jejuando em favor das necessidades do campo. Conforme Efésios 6,18, orando em todo o tempo, Mateus 9:15. Jesus falou que ia chegar um tempo que ia precisar jejuar. Então o missionário com a sua família sabe que é importante, mas quando ele sabe que a igreja, a sua igreja mãe, a sua igreja que o enviou, a sua igreja que está segurando a corda para ele descer lá no abismo, estão sempre em oração e jejum por ele. Ele se sente muito seguro. Então, orar e jejuar pelo missionário e a sua família. Muito importante. Letra B. É importante também, irmãos, pegar o contato da esposa do missionário, as irmãs do ciclo de oração, para estar mandando mensagem para a esposa, para ela se fortalecer, para ela não se sentir sozinha, para ela saber, poxa, tem minhas amigas lá na minha cidade que estão sempre me mandando mensagem, sempre me ajudando em oração. Se eu preciso comentar alguma coisa, eu tenho uma amiga fiel ali, eu tenho um ombro amigo que eu posso contar. Então lembre da esposa do missionário, não é só o missionário. Lembre dos filhos dos missionários. Letra B. Além das orações e dos jejuns, o missionário e sua família trabalham felizes, sabendo que a igreja contribui financeiramente, a fim de que não falte a dignidade e o amparo para a família e as necessidades do campo. Uma das principais, ou um dos principais sentimentos que deve haver no coração do missionário é a segurança de saber que a igreja, na área financeira, não esquece do missionário e a sua família. Tem que orar, tem que jejuar, mas tem que contribuir e muito. Todos têm esse dever. Contribuir para que o missionário tenha dignidade, estar lá no campo, ver o seu filho bem, sua esposa, bem vestidos, bem alimentados. Se precisar ir para um médico, comprar remédio, não vai faltar. Tem gente que pensa assim, não, mas Jesus não deixa faltar. Mas Jesus não deixa faltar. É a igreja que Jesus quer usar para que não deixe faltar. Tem gente que pensa assim, não, o missionário está no campo, Jesus não deixa faltar. Olha, irmãos, tem muita negligência. Haverá um acerto de contas um dia. Haverá o tribunal de Cristo para os crentes em relação aos deveres, se cumpriram ou não. Jesus não deixa faltar usando a igreja para despedir o missionário. O modelo está lá em Atos 13. A igreja o despediu. A igreja deu o amparo. A igreja é que não vai deixar faltar. Jesus capacita, supre a igreja vai lá e ampara o missionário. Não dá para lavar as mãos e dizer, não, Jesus não deixa faltar, o missionário está no campo, homem de Deus, Jesus está com ele lá. Eu não preciso contribuir. Só falta dizer isso. Não, tem pessoas que precisam acordar para essa realidade. Tem que orar, jejuar e contribuir. Olha, irmãos, eu, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, conheço muitas famílias de missionário, já fui missionário, estive no campo, e quem tem temor de Deus e responsabilidade com a obra, genuinamente faz um excelente trabalho para o reino, da pregação do evangelho, da salvação das almas e de arrebanhar almas para o rebanho do Senhor Jesus. Então, dá muito fruto quando há comprometimento e empenho de todos. Visão geral, é preciso comunicar as necessidades dos missionários. Tá? Comunicar as necessidades dos santos, diz a Bíblia, está na lição, para que, leia ali, você vai ver, para que haja, então, a igreja fique ciente das necessidades, possa ajudar o missionário e a sua família. E o missionário tem a segurança de que se ele entrar em contato com a sua igreja mãe, com a sua igreja que o enviou para o campo, ele sabe que vão suprir as necessidades. Eu fiquei feliz. Tivemos agora, mês passado, o Congresso de Missões aqui na nossa cidade. E o pastor Alex, lá da Bahia, ele saiu de lá e veio para o congresso aqui. A igreja de Lages tem uma parceria com ele lá. E ele disse na igreja, olha, irmãos, eu preciso de uma carretinha para o meu carro. Porque é tanta coisa que a gente tem que levar para as congregações, para os irmãos, para as famílias. E o carro não cabe. Ele tem é um Peugeot sedã, não me lembro agora se é um 308, não lembro agora. É um Peugeot o carro dele. Mas já no outro dia, a igreja, alguém já doou a carretinha para o missionário, eu fiquei tão feliz.
Eu digo, parabéns, é isso mesmo. O missionário vem com a segurança. Eu vou lá na minha igreja, que me ajuda, eu vou pedir uma carretinha para ver se os irmãos podem me ajudar. E a igreja de pronto, já de imediato, no outro dia, já o irmão doou a carretinha para ele. A carretinha custava lá em torno de uns 4 mil reais. E já eu vi lá engatando, lá arrumaram o engate, colocou a carretinha e agora vai poder levar muitas coisas para as congregações lá na Bahia. E isso agrada o coração do Senhor Jesus e ele a recompensa a todos. Vamos para frente? Então é preciso comunicar a necessidade dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Eu glorifico a Deus, uma bênção mesmo, os irmãos com o coração aberto para a obra missionária, aberto mesmo para a obra missionária. Eu me lembro que no Congresso de Missões agora ali, nós fizemos o apelo para a oferta. Olha, nós vamos angariar fundos, não faz sentido um congresso de missões que a igreja não engareie fundos para as necessidades da obra missionária. Então vamos levantar uma oferta aqui de 10 mil reais, então precisamos de tantos irmãos, mas foi rapidinho, Deus proveu ali, já levantamos uma oferta de 10 mil reais para a obra missionária e eu ainda falei, isso aqui ajuda só uma parte das necessidades. A obra missionária tem muita necessidade, mas muita mesmo. Conclusão, a igreja que genuinamente vive o amor de Deus, envia, ama e sustenta missionários. Aleluia! Nós chegamos ao final da nossa lição, a nossa dinâmica da responsabilidade da igreja missionária. Material, você vai pegar papéis pequenos, uma pequena caixa de papelão, escreva em cada papel uma referência bíblica e distribua entre os alunos. Peça para o aluno, um de cada vez, fazer a leitura do que está escrito no papel. Se o aluno não souber, peça para que ele leia na Bíblia. Ou seja, você vai pedir para ele ler, você vai ver os textos dessa lição em relação à responsabilidade da igreja com o missionário e a sua família. Então coloque os textos, as referências, e nos papéis, embaralhe, peça para os alunos tirar. Ele vai tirar ali e vai ler a referência. Pergunte, sabe o que está escrito nessa referência? Ah, não lembro, então leia na Bíblia. Então, quando ele lê na Bíblia, ouça a resposta, tá? E reafirme que aquele texto se refere aos deveres da igreja quanto o envio e o amparo das famílias missionárias. Então, aplicação. Todos os cristãos precisam saber que a Bíblia ensina sobre a responsabilidade da igreja quanto ao envio e o total amparo para com as famílias missionárias. Amém? Vamos fazer uma oração, tá? Deixa o teu like positivo nesta videoaula, compartilhe essa lição e vamos pedir para que Jesus abençoe as igrejas para que elas cumpram com suas responsabilidades em relação ao envio e ao amparo do missionário e suas famílias. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graça, Pai, te louvamos por todas as igrejas que temem ao Senhor, que te amam e estão em dia com a responsabilidade de enviar e dar todo o amparo que o missionário e sua família precisam, juntamente com as necessidades do campo onde eles estão. Senhor Jesus, que essa intercessão, regada com a unção do teu Espírito, possa recompensar cada pastor, cada corpo ministerial, cada igreja, cada congregação, cada membro e congregado que estão dando amparo, enviando missionários e ajudando na obra. Recompense cada igreja, abençoe os missionários, suas esposas, seus filhos, abençoe o campo, a obra missionária, que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoe cada irmão, Pai, que está nesta aula, cada irmão que nos ajuda, pois o resultado é amplo na obra missionária. Recompense a cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.